Boa tarde, meus amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de março de 2023, e nesse horário, das 5h30, nós estudamos essa obra, Parábolas e Ensinos de Jesus, uma publicação de Caibar Schutel, da editora O Clarim. E nós estamos estudando a parábola, e vamos ver se nós conseguimos terminar hoje, né? Do rico e Lázaro. Nós já estamos já bem mais avançados, né? Talvez dê tempo até de nós terminarmos hoje essa parábola. Mas antes de nós começarmos nossos estudos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, a espiritualidade amiga, agradecendo as bênçãos que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos com uma grande família que somos, para estudar esse evangelho e essa doutrina que tanto tem nos auxiliado na nossa caminhada. Que a tua paz, Senhor, habite sempre em nossos corações, trazendo aquela tranquilidade que todos nós necessitamos para continuar a nossa caminhada. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos começar aqui a nossa leitura. Eu vou pedir, por favor, Alberto, você pode ler para a gente a parábola? É sempre bom, antes de começarmos o nosso estudo, nós revermos a parábola, que está lá em Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Ela está na primeira parte, logo no início da parábola do rico e Lázaro. Faz a leitura, por favor, Alberto, da parábola para a gente, só para a gente relembrar os pontos mais importantes da parábola. Parábola do rico. Havia um homem rico, de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que estava deitado ao seu portão, desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamou: Pai Abraão, tem compaixão de mim, e manda o Lázaro que molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. Agora, porém, ele está consolado, e tu em tormentos. Demais, entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para nós. Ele replicou: Pai, eu te rogo, então, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de não sucederem
não suceder virem eles também para este lugar de tormento. Mas Abraão disse: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão. Mas se alguém for ter com eles dentre os mortos, hão de se arrepender. Replicou-lhe Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir antes que ressuscite alguém dentre os mortos. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 31. Tudo bem, obrigado, meu amigo. Então, vamos lá onde nós estávamos, onde nós paramos. Diz assim: e Abraão, o grande patriarca, que vivia feliz no mundo espiritual, dirigindo a enorme falange de espíritos que havia aumentado a sua descendência, falange de espíritos a quem guiava, entre os quais se contava Lázaro, que era um dos seus protegidos espirituais. Abraão respondeu ao rico: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro, do mesmo modo, os males. É justo, pois, que ele agora esteja consolado e tu em tormentos. Então, como a gente vem fazendo, eu tenho buscado, né, acompanhar esses estudos com a ajuda desta obra, Parábolas Terapêuticas de Alírio de Cerqueira Filho, volume 2. Então, para nós podermos compreender melhor, vamos aqui à leitura do que o nosso companheiro Alírio, que faz um estudo dessa parábola, o que ele traz para a gente. Eu vou repetir o trecho, o versículo que diz assim: e clamando disse Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim e manda, olha o verbo, manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ele volta, eu sempre gosto de relembrar disso. Ele nunca diz assim: Lázaro, meu irmão, vem aqui me trazer, por favor, um copo com água. Ele não diz isso. Ele diz: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro. Ele está pedindo para Lázaro e Abraão mande Lázaro molhar a sua boca. Ele não toma nenhum, não se preocupa em entrar em contato com Lázaro. E nem outro, não mandou a outro. Não, ele não olha, porque Lázaro, para ele, é inferior. Lázaro, para ele, é inferior. Então, ele não vai falar com Lázaro, né? Aí a gente tem que perceber isso. Porque aí ele diz que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, ali ele diz assim: por que Jesus se reporta a pai Abraão dessa forma, aparentemente tão duro e inflexível? Porque o pai Abraão disse para ele não, né? Pai Abraão foi duro com ele na resposta. Pai Abraão, diz o Alírio, representa a consciência, que, sendo divina em nossa essência, é inflexível. A nossa consciência, ela não é flexível. Entendeu? A nossa consciência é aquela que diz: é assim e acabou. Ela não diz assim: é verdade. Se você cometeu um erro, a nossa consciência diz assim: pode ser que você, né, não tenha culpa. A consciência, ela não é assim. Ela é inflexível. Como diz, pão, queijo, é aquilo, é aquilo. A consciência, ela não tem eu vou falar como se fosse uma criatura, né? O hábito de enganar de ninguém, nem de passar a mão na cabeça de ninguém. Consciência não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Então, o pai Abraão representa a consciência, que sendo divina em nossa essência. Por quê? Porque na nossa consciência, por que ela é o divina em nossa essência? Porque na nossa consciência estão gravadas as leis de Deus.
Então, o divino está gravado em nossa consciência, que são as leis do Pai. Então, a lei do Pai é perfeita, é aquilo, não tem vírgula. Não matarás, ponto. Não roubarás, ponto. É assim. E nós sabemos disso, né? Aquele que se acostumou ao movimento do egoísmo, do privilégio, como rico, todas as vezes que não se sentir privilegiado, o que sentirá? Sentirá que foi preterido, não é? Afinal, ele era rico. Durante a vida dele toda, ele teve privilégios. Então, agora que ele se vê numa situação difícil, ele não compreende. Ele diz: tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada. Porque eu sempre vivi na boa. Por que agora eu não continuo vivendo como eu vivia antes da boa? Quando o ser espiritual, quer dizer, quando o espírito está fixado nas coisas materiais, no seu ego, no seu egoísmo, ele, na realidade, está se auto-enganando. E aí ele tenta ludibriar a consciência. Ele diz: mas eu mereço. Aí é o famoso, né? Meu Deus, por que eu estou sofrendo tanto? Eu sempre não fui tão bom. Não é assim que a gente fala? Isso é injustiça. Mas existe injustiça? Não. Não existe. Mas a gente diz que existe. Quando nós deixamos de receber alguma coisa, o que a gente fala? Tem algum engano aí. Será que você não esqueceu, não leu mal, não? Meu nome não está na lista, não? Dá uma olhadinha aí. Vê se não esqueceu, não pulou meu nome. Porque você acha que merece aquilo. Você merece. Mas a sua consciência diz: não, você não merece. Então você tenta o quê? Ludibriar a consciência. Não, eu mereço sim. Eu mereço sim. Você tenta ludibriar a consciência. O espírito, né? Quer dizer, o ser essencial, a pessoa, a criatura, ela sabe que está no movimento de auto-engano, ela sabe que ela está errada, no fundo ela sabe que ela está totalmente cheia de problemas, tá? Por quê? Porque as leis divinas estão na consciência dela, e essas leis não podem ser corrompidas, tá? Então, no núcleo da consciência, que é representada na parábola por pai Abraão, a consciência nunca se engana. Ela nunca se engana. Personalidade, eu tento ludibriar a consciência. Eu tento. Mas é a personalidade. Mas o ser essencial, o espírito, ele sabe que não pode. Que a consciência é o divino da gente. Que a consciência traz o quê? As leis divinas, que são perfeitas. Esse é a grande luta nossa. Eu sei da verdade, mas eu não quero aceitar essa verdade. Eu quero dar um jeitinho. Eu quero dar um jeitinho. Aí eu quero que Deus faça um milagre para me encaixar em algum lugar. Eu quero privilégio. Mas não tem privilégio. Nós estudamos ontem no Eclesiastes, acho que foi no Eclesiastes que ele diz: Deus não faz acepção de pessoas. Ele não vai abrir um parênteses para mim. Ele não vai. Não é? Por isso que lá no Eclesiastes diz: antes que o cordão de prata se rompa, aproxima-se do Senhor. Não é? Aproxima do Senhor. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele não tem privilegiados, né? Então, ele vai dizer aqui, né? Ele continua dizendo aqui que a consciência nunca se engana, que nós podemos até
anestesial divino em nós, quando estamos vivenciando esses pseudo-valores, essas coisas que a gente dá tanto valor, que no final não tem valor nenhum. Mas nunca abolir o núcleo da consciência. Por isso, Jesus coloca Pai Abraão, que é a nossa consciência, dessa maneira aparentemente dura e inflexível. Porque, em realidade, a consciência não se dobra ao movimento mascarado, movimento egóico mascarado. Então, a gente vê que na parábola, Jesus coloca, na história que ele conta, o pai Abraão como consciência. Ele duro, ele dizendo, não, meu filho, não adianta mandar ninguém lá, porque vocês têm os profetas e os seus irmãos têm os profetas não seguiram. Então, ele bota o pai Abraão duro. Por quê? Porque ele está representando, o pai Abraão representa a nossa consciência, que não se engana. Ela não se engana. Podemos dizer, em termos metafóricos, que o perfume que Deus colocou dentro de nós é intocável. Podemos criar uma crosta que o impeça, né? Que impeça esse perfume momentaneamente expandir o seu odor, quando estamos valorizando os pseudos valores egóicos. Mas esse perfume interior nunca deixa de existir. Por que Jesus disse assim? Deixai brilhar a vossa luz. Esse perfume é a nossa luz. Ele sabia que nós temos essa luz. Mas quando a gente está muito preso às coisas da matéria, às coisas egoístas do eu, quando eu estou muito voltado para mim, essa minha luz, ela não brilha. É como se ela ficasse embaçada. Ela não brilha. Aí o que Jesus fala para a gente? Deixa brilhar a tua luz. Né? Se despe dessa couraça que você criou aí, desses falsos valores que você tem. Deixa brilhar a tua luz. É esse perfume interior que nós temos que nunca deixa de existir. Às vezes você olha para o indivíduo, parece que ele não tem luz nenhuma, né? Não tem perfume nenhum, mas ele tem. Só que essa luz, esse perfume, está debaixo de uma montanha de coisas que você construiu. Mas ela está lá. Se você cavar, se você tirar, você vai encontrar a luz. Ela está lá, ela está em nós. Mas a gente vai abafando tudo isso, né? Como ele diz aqui, parece que não tem perfume, mas você tem perfume. Né? Tanto é que quando você consegue dar aquele salto de qualidade, nossa, né? E é uma luz verdadeira. Porque quantos espíritos, quando desencarnam, eles são identificados pela luz. Lembra do livro, eu quero terminar hoje, não sei se vai terminar, Renúncia. Uhum. O nome dela é Alcione, né? Alcione, o espírito. Não me lembro, eu confundo. Ela, com aquela auxiliar de Maria de Nazaré. Qual é o nome da auxiliar de Maria de Nazaré? Eu confundo as duas. Eu confundo as duas. Do livro Renúncia com auxiliar, aquela que trouxe o recado para o doutor Bezerra, eu confundo ela com a personagem do livro Alcione. Quando ela está descendo para reencarnar. Alcina. Oi? Alcina. Não, eu tenho que ver ali. Depois tu vê, Denise, aí para mim. A personagem do livro Renúncia. Quando ela está reencarnando, tem um grupo, uma falange chegando no planeta onde ela está. Alcione, né? Alcione é do... Então, depois tem que ver. Alcione é do livro Renúncia. Não, estou falando esse que, quando está encarnando, que diz que desce uma estrela. É do Renúncia, Alcione mesmo, né? É Alcione. Então, quando o grupo... É Alcione, né? Alcione. E a que vem trazer a mensagem para o Bezerra, que é auxiliar de Maria Nazaré, eu confundo muitas duas. Então, quando ela está vindo para a Terra,
Aí tem a falange que está chegando lá no planeta onde ela se encontra, eles veem uma grande luz descendo. E eles dizem assim: quem é aquela que vai para o mundo das sombras, que é a Terra? Mas eles ficaram surpresos de ver o ser de luz descendo para o planeta Terra. É essa luz que nós temos. É essa luz que nós temos. Entendeu? Então, todos têm essa luz. Todos nós temos. Mas é preciso deixar essa luz brilhar. E é aí que está o nosso problema. Vamos voltar aqui no Caibar. Depois a gente vê, Denise. O espírito que trouxe a mensagem para o doutor Bezerra para ele ir para outro lugar. Né? Eu sempre confundo ela com a do Renúncia, os nomes delas. Então, aqui ele vai dizer assim, ó, deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo, de modo que nem nós, olha o que o Pai Abraão está falando, isso é a consciência falando. Desculpe te interromper, mas Celina. Celina é que traz a mensagem de Maria. Não é isso? Então, auxiliar de Maria, que trouxe o recado para o doutor Bezerra, é Celina. E a Não, eu estou com sono. A Celina é que traz o recado de Maria para a doutor Bezerra. E a Alcione, eu sei, é a personagem do livro Renúncia. Então, eu confundo as duas, muito confundo as duas. Então, diz aqui, acresce ainda que entre nós e vós está firmado um grande abismo. Então, quem está falando aqui é Pai Abraão. Quem está falando é a consciência. De modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, assim como a nossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós que estáis impregnados de matéria. Vamos pegar aí o Livro dos Espíritos, questão 278. 278. Na questão 278, que está na parte segunda, capítulo 6 da vida espírita, 278, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: os espíritos das diferentes ordens se acham misturados uns com os outros? Sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros. Tal qual sucede entre vós, constitui um mundo do qual o vosso é pálido reflexo. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias, unidos pelos laços da simpatia e pelos fins a que visam. Os bons pelo desejo de fazerem o bem, os maus pelo de fazerem o mal, pela vergonha de suas faltas, pela necessidade de se acharem entre os que se lhes assemelham. É o que o pai Abraão falou aqui. Né? Entre nós é um grande abismo. Eu achei um pedaço que fala esse trecho que fala sobre o que você falou. Né? Há um grande abismo. De que livro? Do Renúncia. Do Renúncia, né? Ah, dela voltando, né? Aí, isso. Quando ele fala que ela está descendo o grupo, né? Eles ficam surpresos, né? Isso. Lê aí pra gente, se ela achou um pedacinho. Daí a instante chegava o tempo, pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava na esfera de Sírios. Um dos seus componentes, depois de fitar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se à antena interrogando: quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? É Alcione, que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na Terra. Então, o lugar onde ela estava era uma zona vibracional de alta elevação. Então, ela desce para a região das sombras.
né? Que era a terra, para em missão, ela vem em missão, né? Isso aí. E aqui na 279, então, está mostrando aqui, há uma separação, porque os espíritos se reúnem por afinidade. E na 279, todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes grupos ou sociedades que eles formam. Olha o que ele falou aqui, ó. Há um grande abismo entre nós, de modo que nem nós podemos viver onde vós estáis, nem vós podeis viver onde nós estamos. A vossa atmosfera nos abafa, que é o mundo das sombras, né? Assim como a nossa vos sufocaria. Os ares que respiramos são insuficientes para vós, que estáis impregnados de matéria. E na 279, né? Os espíritos respondem: os bons vão a toda parte, assim deve ser, para que possam fluir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam, estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com suas paixões inferiores, em acordo com o que está na parábola. Em acordo com o que está na parábola. Então, voltando aqui na parábola, trataste só da matéria, continua pai Abraão falando, trataste só da matéria, só do corpo, cultivaste a matéria que não vos deixa elevar e chegar até nós. Pai Abraão é inflexível, estão percebendo? Como ele é inflexível? Ao passo que Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar dívidas materiais, que o Lázaro sofreu aqui na terra. Sofreu porque ele estava reparando os erros do passado. Então, ele diz aqui, Lázaro teve os olhos voltados para o alto, não tendo tempo senão de pagar dívidas materiais, e conquistou fundos espirituais para se elevar ao lugar em que se acha atualmente, no mundo melhor. Mas Abraão ouviu a voz do rico, e o rico ouvia a voz de Abraão. O rico, no Hades, via Lázaro no seio de Abraão. Todos eles se comunicavam, falavam, conversavam, porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde. Então, provando que, mesmo esses espíritos calcetos, vamos dizer assim, como diz Manuel Filomeno de Miranda, não estão abandonados. Os amigos espirituais, os bons espíritos, estão ali, entrando em contato com esses espíritos, para os exortar a mudar de atitude e progredirem. Nós nunca ficamos abandonados. Essa é a grande misericórdia do Pai. Mesmo o filho sendo aquele filho rebelde, o Pai não abandona ninguém. O pastor vai sempre atrás da ovelha perdida, né? Da ovelha rebelde. Então, e como Lázaro, ele aqui, ó, eles conversavam porque havia necessidade de o rico ser exortado para se regenerar mais tarde, e como Lázaro, vir novamente ao mundo pagar a sua dívida, para, como Lázaro, depois subir ao seio de Abraão. Porque Lázaro passou por tudo isso também. Lázaro também errou, Lázaro também foi para o Hades, aí Lázaro se arrependeu, Lázaro espiou, Lázaro reparou, e agora foi para o alto. Então, esse é o processo que o rico tem que passar. Esse é o processo que ele tem que passar. Né? Para, como Lázaro, o rico, depois subir também ao seio de Abraão. Porque também ele, o rico, era filho de Abraão. E Abraão não deixaria seu filho perecer. Então, nenhum se perde, né? Aí eu vou novamente lá no Alírio. Aí o Alírio vai dizer assim, continuando, trabalhando ainda essa questão aí. Ele vai dizer assim, quando uma pessoa realiza ações equivocadas perante a própria consciência, isto é, praticações contrárias à lei de amor, justiça e caridade, pega ali a Bíblia para mim, e caridade, é convidada pela própria consciência a despertar e a trabalhar para se reabilitar. Porém, em geral, ela julga mais cômodo permanecer focada na chama da culpa, sentindo-se uma coitada,
necessitada de misericórdia. Portanto, nessa passagem, Jesus se reporta ao ser espiritual, que vitaliza ainda esse ego mascarado, né, da vítima, e que pede misericórdia à sua própria consciência, a fim de obter de fora para dentro, porque o que ele quer? Ele quer que o pai Abraão mande Lázaro molhar o pano, a ponta do seu dedo, para refrescar a língua, para matar a sede. Porque ele acha que o problema está aqui. Que a solução do problema vem de fora para dentro. Entendeu? Olha só. Ele quer que... Ele pede misericórdia à sua própria consciência, pedindo a Abraão, que é a consciência dele, a fim de obter de fora para dentro o alívio passageiro, como se houvesse privilégios nos códigos divinos. Manda Lázaro que molhe a água, que molhe na água a ponta do dedo lá para botar aqui na minha língua, aqui, ó. Ele diz assim: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresca a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, ele diz que ele acha que o problema dele vai ser resolvido assim, de fora para dentro. Passa o dedo com a água na minha boca, mata a minha sede, problema resolvido. Problema resolvido. Ele está achando que é assim que ele vai resolver o problema. Mas a gente sabe que não é. A nossa sede é uma coisa muito mais profunda. Então, os nossos problemas não vão ser resolvidos de fora para dentro. Ao contrário, serão resolvidos como? De dentro para fora. É o nosso íntimo que precisa ser trabalhado. Então, quando Jesus, da parábola, coloca esse trecho, é para mostrar que o homem rico, ainda ligado às questões da matéria, acha que merece ter privilégios e que o problema dele pode ser resolvido rapidamente com uma atitude externa. E não é assim. Não basta que eu me arrependa dos meus erros. Estou arrependido. Vou lá na igreja, eu me confesso com o padre, não é assim? Vou à igreja, eu me confesso com o padre. Padre, estou arrependido dos meus pecados. Aí o padre diz: fala todos os seus pecados. Aí o cara conta os pecados todos. Muito bem, meu filho. Você contou seus pecados. Aí o que o padre fala? Teus pecados estão perdoados. Reza 10 Pai Nosso, 3 Ave Maria. Aí o cara vai satisfeito para casa. Meus pecados estão... Porque o padre disse que meus pecados... Então, bastou eu me confessar, o problema está resolvido. Mas é assim que funciona? Não. Eu preciso me arrepender, aí depois do arrependimento vem a expiação, e depois vem o quê? A reparação. Não basta eu me arrepender. Não basta eu botar o joelho no chão e alguém chega lá: teus pecados estão perdoados. Simples assim. É o que Lázaro queria, é o que o rico queria. Que passasse o dedo molhado na água na boca dele para acalmar, né? Para refrescar a língua dele, porque ele estava atormentado nesta chama. Feito isso, está resolvido o problema. Ele não precisa fazer mais nada. Era assim que ele pensava. Então, lá em Lucas, que é o terceiro evangelista, no capítulo 16, no versículo 23 e 24, está escrito assim: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando, disse: Pai, é esse trecho, né? Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, ele quer isso. Ele quer uma solução rápida para o problema dele. Aí o Alírio continua assim: o movimento equilibrado existencialmente é o de, primeiramente, a pessoa reconhecer o erro. Esse é o primeiro movimento, reconhecer o erro.
Primeiro ele reconhece, eu errei. Porque ele não vai se arrepender daquilo que ele acha que não tem culpa, né? Assim, primeiro tem que reconhecer, eu errei. Agora eu vou me arrepender do erro cometido. Aprender com ele. Aí vem a expiação, né? Para depois repará-lo pelo trabalho no bem, conforme Jesus ensina na parábola dos 2 filhos, né? No trecho em que o filho pródigo volta para casa e solicita que o pai lhe dê trabalho. Então, essa é a fase. Não adianta só passar o dedo molhado na boca para aliviar a dor que está sentindo no momento. Todo o trabalho vai sendo feito. E é isso que Jesus quer colocar ali na parábola, né? É claro que muita gente não entendia esses ensinos de Jesus. Mas Jesus sabia disso. Mas para os discípulos ele vai esclarecer depois, né? Então, voltando aqui ao Caibá. Mas Abraão, deixa eu ver aqui, não. Abraão chamou de filho, disse-lhe: filho, lembra-te da tua vida e lembra-te da vida de Lázaro. Porque a vida dele foi sempre a vida de um homem rico. E Lázaro foi a vida do pobre, né? Querendo dizer com isso que, sem voltar à vida corporal, sem a reencarnação semelhante à de Lázaro, para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo, ele, o rico, não chegaria ao seu seio. Então, Jesus está dizendo assim, o Abraão está dizendo para ele, olha a vida de Lázaro e olha a tua. Quer dizer, você vai ter que voltar. Vai ter que ter uma vida de Lázaro. Para estar aqui como Lázaro, você tem que Exatamente. Para quê? Para sofrer as consequências do seu orgulho e do seu egoísmo. Entendeu? Se você não voltar para sofrer as consequências do orgulho e do egoísmo, você não poderá chegar ao seio de Abraão. E aí, aqui, ainda no Alírio, ele diz assim, Abraão, símbolo da consciência, como vimos, ciente de que o ser espiritual, identificado ainda com esse egoísmo, não se disponibilizava ao arrependimento sincero e desejava colher alívio, molha minha boca, sem ter plantado a semente do reconhecimento dos erros. Recorda que os bens da vida do rico, né, que é o símbolo das aquisições materiais, se contrapunham aos males da vida de Lázaro, que foi um símbolo das renúncias da vida material. E por isso o consolo da possibilidade de reabilitação ao homem de bem e o tormento de culpa e do remorso ao movimento egoísta, né? Então, ele diz aqui, né, que as duas vidas se contrapunham. E por isso o Lázaro vai ter o consolo da possibilidade de reabilitação. Então, o homem de bem, ele tem o consolo da reabilitação. E o homem que continua preso às coisas materiais vai ter o quê? O tormento da culpa e do remorso. Esse é o prêmio para cada um, a cada um segundo as suas obras. Lázaro, como vivia uma vida de renúncia e de sofrimento, ele vai ter o quê? Ele vai ter o consolo de agora estar junto na espiritualidade aos espíritos superiores. E aquele que aqui viveu uma vida material, depois desencarnado, ele vai para onde? Ele vai para o Hades, sofrer a culpa e o remorso. É o a cada um segundo suas obras. Enquanto a criatura não se dispõe a reconhecer a sua falibilidade, fica atormentada pela culpa e pelo remorso, por ter agido de forma equivocada. Então, voltando aqui ao Caibá, né? Foi então que o espírito do rico, agora cheio de pobreza e de sofrimento, lembrando-se de seus 5 irmãos, que faziam a mesma vida que ele fazia quando estava na terra, replicou, pai, eu te rogo então que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para os avisar, a fim de nos suceder, virem também eles para esse lugar de tormentos. Essa é a preocupação dele, né? Ele não quer que os irmãos venham para esse lugar de tormentos que ele está vivendo, né? Aí ele vai dizer aqui, opa, deixa eu ver aqui,
Eu me perdi. Peraí, eu te parei. Ai, meu Deus. Não, eu estou aqui no Caibar. No quadragésimo. Tá. O rico que estava no Hades sabia muito bem, porque via que o pai Abraão mandava sempre outros espíritos darem aviso aos homens da terra. Então pediu que o mandasse à casa daquele que havia sido seu pai, porque ele tinha 5 irmãos que também faziam vida dissoluta e precisavam ficar conhecendo os tormentos que os aguardavam e se continuassem assim. Mas Abraão lhes disse: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. O que significa? Moisés conta-lhes tudo o que precisam fazer para serem felizes. E os profetas, que são médiuns, dizem-lhes pela influência dos espíritos o que se passa depois da morte, a fim de lhes dar instruções para que não venham, como tu, parar no Hades. Olha aí, Manuel Filomeno de Miranda, André Luiz, eles não estão sempre nos dando mensagens para a gente acordar e despertar, prestar atenção? Mas o rico insistiu com Abraão e, apresentando-lhe várias razões, disse: mas, pai Abraão, se algum dos mortos for ter com eles e lhes falar, lhes aparecer e a eles se manifestar, hão de se arrepender. O rico desejava que seus irmãos tivessem uma manifestação positiva dos mortos, porque julgava que, por essa forma, se tornariam obedientes à lei de Deus. Mas Abraão respondeu novamente: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, que são os médiuns, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Pois se eles haviam repelido as exortações dos profetas, por quem os mortos costumavam falar, né? Se eles tinham rechaçado a palavra dos médiuns, por quem os espíritos dão as comunicações, como haveriam de crer nos mortos? Para crer nos mortos era necessário crer nos profetas, crer nos médiuns. Porque os profetas não eram mais do que médiuns, por quem se comunicavam os espíritos dos mortos. Se eles não acreditavam nos médiuns, teriam de crer nos espíritos? Como poderiam os espíritos dos mortos avisá-los, como o irmão queria, sem os médiuns indispensáveis para transmitir a comunicação? Sabemos que o corpo do espírito é muito mais rarefeito do que o nosso, e que, por isso, não podemos ver nem ouvir, e que o espírito sempre se manifesta com o concurso, com a ajuda de um médium. Como poderia Abraão atender o pedido de seu filho para satisfazer outros 5 filhos ricos? Então, aqui, voltando ao Lírio, né, ele vai dizer assim, né, baseado nesse versículo: disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele diz assim, nesse versículo, a consciência avisa ao espírito, identificado ainda com o movimento materialista, egoísta, mascarado, que somente com esforço e força de vontade é possível conquistar a paz. Moisés é o símbolo das leis divinas. Não foi ele que recebeu os 10 mandamentos? E os profetas, simbolicamente, expressam as vozes alertas, ambas presentes em nossa consciência, que nos convida a respeitar, ouvir e praticar tudo o que dela provém, tornando-nos seres conscienciais. Somente ouvindo as vozes alertas, que são as vozes dos espíritos, com isso, amar, respeitar e praticar as leis divinas. Para, com isso, amar e respeitar e praticar a lei divina. O ser espiritual será capaz de superar o movimento egoísta, evidente ou mascarado, o que o rico não se dispõe a fazer, né? Enquanto o ser espiritual estiver nesse movimento mascarado, né, parecendo arrependido, é o movimento mascarado esse. Desejará benefícios sem se esforçar para obtê-los. É claro que isso não está em conformidade com a lei divina. Por isso não é possível conquistar, sem o esforço da vontade, a paz interior e, por extensão, todas as virtudes essenciais. E aí disse no versículo, né? Não, Abraão, meu pai, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Todo o movimento do rico ainda é o de se auto-enganar.
E por isso ele pretende convencer a consciência com o sofisma, preparando argumentos falsos. Ele está dizendo assim, qual argumentos falsos? Ah, se o espírito for lá falar com eles vão se arrepender. Quer dizer, eles vão se arrepender sem fazer reforma íntima. Entendeu? Que ele está dizendo, basta o amigo espiritual ir lá falar com eles, que eles se arrependem. Mas não é assim que se arrepende. Primeiro você tem que reconhecer o erro. Então ele ainda está se auto-enganando, achando que basta o espírito chegar, meu filho, você pode melhorar. Agora eu melhorei. Não é assim que funciona, né? Então, o movimento do rico ainda é de se auto-enganar e, por isso, ele pretende convencer a consciência com o sofisma, preparando argumentos falsos que não realizam a verdadeira libertação. Aqui, a ideia do falso arrependimento fica mais evidente. Antes, o rico falava da água e da ponta do dedo, mas aqui ele declara a intenção de buscar o arrependimento sem esforço, pois seriam os mortos que iriam convencê-lo a se arrepender. Aí vem aquele último versículo. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Se aqueles que cometem equívocos não se interessarem em trabalhar as tendências pela reparação justa ante as leis divinas e as vozes alerta da consciência, de modo algum entrarão em arrependimento sincero. E ainda que alguma virtude, né, ressuscite no coração daquele que vive em culpa, se esse fato não acontecer a partir da reflexão das leis divinas e do esforço em seguir as vozes alertas, não terá ele a verdadeira fé, aquela que transporta as montanhas de iniquidade que nós mesmos criamos. Jesus ensina nessa parábola que é necessário um movimento de autoconsciência para que haja transformação do ser espiritual e que esta transformação não acontecerá de fora para dentro, mas a partir de um processo de autoconscientização. Então, não adianta molhar a língua com a água, não adianta o espírito dizer, meu filho, você precisa se arrepender. Não adianta. É preciso que a criatura faça o movimento da autoconscientização, que a mudança vem de dentro para fora. E para a gente encerrar, Caibar traz um pequeno texto aqui que eu vou dividir para vocês lerem, tá? O Beto daqui de Petrópolis vai ler 10 parágrafos, tá? Vai ler 2 parágrafos. Aí, a Ana Constantino também vai ler 2. Então, o Beto vai começar no finalmente, e a lei de Deus, a lei de Moisés. Aí Ana Constantino vai pegar Deus dá liberdade e depois, assim Deus respeita. Aí depois a Denise vai pegar os espíritos mortos e o de baixo. E é por isso que sabemos muito. Aí a Márcia está aí? A Márcia eu sei que está aí, teu livro. Se ela está aí, ela vai ler. Ao contrário, e depois, por isso fez bem Abraão. E o Alberto vai ler o último. Então, vamos lá, começa aí. Finalmente, antes que Jesus houvesse proposto à multidão, que achava em torno dele a bela parábola que acabamos de estudar, havia ele dito aos fariseus que eram avarentos a lei de Moisés e os profetas, a lei de Moisés e os profetas duraram até João Batista. Desde esse tempo, o evangelho do reino de Deus é anunciado e todos à força entram nele. Porém, da lei de Deus não cairá um tio, não será suprimido comigo. Tudo bem. Agora quem é o próximo? Sou eu. Então, lê mais 2 parágrafos. Deus dá a liberdade a todos para buscarem a sua lei. Aqueles que buscam, o Pai não dá o Espírito por medida. Está escrito,
Aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre, porque o Pai não dá uma pedra a quem lhe pede um pão, nem uma serpente a quem lhe pedir um peixe. Está em Mateus, capítulo 7, versículo 8. Assim, Deus respeita o livre-arbítrio que a cada um concedeu. Agora quem vai ler? O 4. Agora a Denise lê mais 2. Os espíritos dos mortos podem comunicar-se e se manifestam aos vivos, mas não podem obrigar os vivos, embora sejam eles ricos e grandes, a tomarem desde já posse da felicidade futura. E é por isso que sabemos de muitos ricos das coisas do mundo e muito pobres que querem enriquecer com as coisas do mundo, que, embora tenham visto e ouvido manifestações e avisos dos mortos, não se convenceram com estes avisos. A Márcia está aí? Estou sim. Lê 2 parágrafos aí, Márcia. Ao contrário, dizem que foi ilusão, medo, tolice e loucura. Por isso fez bem Abraão em não permitir a manifestação espírita aos 5 irmãos ricos, daquele que se vestira de púrpura e se banqueteara esplendidamente todos os dias da sua existência na terra. Alberto, fecha aí. O homem que se quer convencer pela força, há de lhe acontecer o que aconteceu a cigarra de La Fontaine. Cantou a sua vida, mas depois chorou a sua morte. E há de voltar chorando na outra vida para, com justa razão, cantar na imortalidade. Belíssimo, né? Olha que comparação maravilhosa que Caio Bar fez, né? Com a fábula, né? Da cigarra e da formiga. Então, gente, esse texto, esse estudo da parábola, quantos ensinamentos, né, minha gente? Quantos ensinamentos. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aí? Sobre esse nosso estudo da parábola do rico que nós encerramos hoje? É interessante, né? Porque a gente, em algum momento da nossa vida, quis ser rico, não quis? Quem é que não quis ser rico? Será que a gente está preparado para passar depois pela vida que teve Lázaro, né? E o mais interessante é que quando ele fala aqui do rico, não é o rico dos bens materiais, porque tem muito rico de bens materiais que é Lázaro. Sim. Tem muito rico de bens materiais que é Lázaro. São ricos materialmente, mas são pessoas boas que falam, né? Que distribuem o amor, que estão sempre, né, procurando servir ao seu próximo. E tem muito pobre, miserável, pelas ruas, que age como rico, cheio de orgulho, vaidade e egoísmo. E rico também não é só de dinheiro, de Exatamente. Quando ele fala rico, não quer dizer que a pessoa seja rico de bens materiais, rico de virtudes. O homem virtuoso, ele pode ser muito dinheiro ou pode ser muito pobre. Agora, o homem egoísta, o homem orgulhoso, ele pode ser um morador de rua ou viver no palácio. Porque quando você vai às ruas, muitas vezes, levar a cesta básica, ou melhor, o prato de comida, você encontra muitos príncipes nas ruas, que dizem que não querem aquela comida, entendeu? Então, tem muitos homens e mulheres nas ruas vestidos com farrapos, mas que quando abrem a boca, são orgulhosos, vaidosos. Oi? Às vezes as pessoas confundem humildade com pobreza, né? Exatamente. Você encontra muita gente pobre, altamente orgulhosa e egoísta. Você quer ver um exemplo? Só para a gente fechar. Quando houve aquela enchente aqui em Petrópolis,
E foi aquela coisa terrível, né? Minto, não foi enchente, não. Na pandemia, muitas famílias ficaram desempregadas, não é? Muita gente que trabalhava na rua com biscate, camelôs, fazendo faxina, perderam tudo. Não podia mais trabalhar, não é? Porque tinha que ficar dentro de casa. Não podia mais fazer faxina, não podia mais vender nada na praia, não podia ter camelô na rua, não podia nada. Aí, uma pessoa, e ela fotografou e botou no Facebook. Ela foi na casa de uma amiga, porque essa amiga recebia cesta básica. Então, ela foi lá. Ela sabia que era uma pessoa muito pobre, muito pobre. Então, ela foi lá levar, foi lá na igreja dela, pegou uma cesta básica para levar para a amiga dela. Quando chegou lá, fulana, eu trouxe para você uma cesta básica para te ajudar. Aí a amiga dela virou assim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. E ela fotografou. No quarto dos fundos dessa amiga dela, tinha um armário, prateleira, uma prateleira imensa, cheia de alto a baixo de cestas básicas. Tinha para mais de 30 cestas básicas. Ela morava, era ela, o marido, ou ela e 2 filhos. A amiga olhou, sabe aquele armário grande de ferro, cheio de prateleiras? Mas era lotado de cestas básicas. Ela ficou tão surpresa que, quando a amiga saiu, ela tirou uma foto e botou no Facebook. E depois ela escreveu: o cúmulo do egoísmo. Como é que ela conseguiu também tanto cesta? Ela disse assim: por que tantas cestas básicas? Alguém tem 6 cestas básicas. Entendeu? Ela era pobre, mas ela estava. E ela falou rindo para mim: vem ver aqui o que eu tenho para te mostrar. E rindo, tipo assim, vangloriando, entendeu? Aí a amiga falou para ela: então essa aqui eu não vou te dar, não. Essa aqui eu vou levar de volta. Aí ela botou lá: vejam o cúmulo do egoísmo. Morava numa comunidade carente, vários vizinhos sem nada, com dificuldade, e ela estava acumulando cestas básicas. Mas era muita que eu vi a foto. Pronto, olha aí. É um rico que mora numa comunidade e não tem, né? Não tem um salário, não tem trabalho, mas age como rico. Olha o egoísmo aí. Percebeu? É verdade. Por que não dividir? Então, ela ia a vários lugares, e em todo lugar que ela ia, trazia uma cesta básica. Gente, a gente não conhece gente assim. A gente não conhece. Então, onde ela ia, ela pegava a cesta básica. Não queria saber se o produto vai ficar fora da validade. Não é? Não tinha validade. Ela não ia dar conta de comer tudo aquilo. Então, podia sair fora da validade e jogar comida no lixo. Nessa época teve muito disso. A gente tem que refletir sobre isso, né? O que é o rico e o que é Lázaro. Porque tem muito Lázaro, né? Que não é, que são materialmente pobres, mas imensamente orgulhosos. Então, gente, nós vamos encerrando aqui. Eu acredito que esse estudo, apesar de ter sido bem longo, foram umas 4 aulas, foi bastante interessante, né? Para que a gente trabalhasse essas questões muito necessárias para a nossa vida. E aí a gente vê como Jesus era extraordinário, é extraordinário, né? Porque escrever, editar, falar, contar uma parábola como essa, cheia desse simbolismo, desses ensinamentos, para a alma imortal, é fantástico. Realmente. Por isso que chamam ele de médico das almas, né? E o grande pedagogo, né? O grande pedagogo da humanidade. Então, eu agradeço a Deus a oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui reunidos para, mais uma vez, podermos estudar, aprender e buscar, né? Ligar nossa antena para que nós possamos aí ir mudando nossa caminhada, né? Buscando crescer, melhorar e estar atento para evitar, né? Continuarmos a ser ricos, que a gente busque o Lázaro dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, e nos abençoe hoje e sempre.
Daqui a pouco nós teremos a nossa radiação. Quem quiser aí ficar aí, 10 para as 7, mais ou menos, vai fazer a nossa radiação. Então, quem vai participar da radiação para os nossos irmãos enfermos, pode ficar, não precisa sair, tá bom? Eu vou sair, mas daqui a pouco estou de volta. Um beijo para todos vocês, meus irmãos. E amanhã estaremos de volta às 16 horas para estudar Paulo de Tarso e as leis morais. Tchau, tchau, gente.